bom. Tá gravando já? Beleza. Então, vamos lá. Gente. Eu só vou pedir só para que vocês fiquem em silêncio aí, porque eu possa... Pessoal do Alemanha, beleza, maravilha. Vamos lá, então, pessoal. A gente está aí, mais uma aula, né? Lembrando aos senhores que nós estamos aí com as aulas 7, 8 e 9 agora, né? Nós já vimos a aula anterior, né? Que foi a 4, 5, 6, né? Já tínhamos visto também lá atrás a aula 1, 2 e 3, né? Sobre a questão da colonização do Brasil, né? As relações que se processavam aqui, entendeu? Os movimentos, os grupos separatistas e nativistas, né? Em confronto, tá? E agora nós vamos nos ocupar com a perspectiva aí das aulas 7, 8 e 9, que vai estar abrangendo também outras situações, como a Guerra do Paraguai, o Segundo Império, né? Ou seja, o processo de dependência também, a gente vai estar tocando algumas situações nesse sentido também, né? Que isso vai reverberar também nas relações dentro da perspectiva das revoltas regenciais, né? E depois o golpe da maioridade, né? Aquelas situações todinhas que ocorreram, né? Então, a gente vai se ocupar com alguns assuntos referentes a esses tópicos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu usar aqui a tela. Só um pouquinho. Vocês fizeram exercício? Vocês podem me responder se fizeram exercício ou não? Professor, não consegui fazer tudo. Não conseguiu fazer tudo, tá? Beleza, Mayara. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu não posso nem dar nem 5 minutos para vocês, menos uns 10 minutos, pode ser uns 10 minutos somente? 10 minutos para vocês fazerem esse exercício aí, e aí a gente dá continuidade. Pode ser? 10 minutinhos? Professor, por mim o senhor pode mesmo começar, porque talvez demore muito. Né? Então, junto. Porque o problema já demoramos já para começar, né? Então, se a gente for colocar mais, aí fica mais difícil ainda, entendeu? Sim. Tá? Ok? Então, vamos lá, então. Algumas questões já estão eu até já coloquei aqui para a gente poder... Vou discutir com vocês, né? E, ao mesmo tempo, a gente está aí na própria relação, tá? Deixa eu aqui... espelhar aqui a lista de exercícios, né? Então, lembrando aos senhores que a leitura é de extrema importância, tá, gente? Então, quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês fizerem exercício, mais vocês vão estar apreendendo isso aí, tá? Mayara é vestibular, né, Mayara? Ou é ESA? Vestibular. Vestibular, Rafael, vestibular também, né? Lucas, é o quê? É vestibular ou ESA? Eu acho que só eu e o Cleison que é vestibular. Só você e Cleison, o resto tudo, então, os demais são ESA, né? Então, vamos lá, então, pessoal. Vamos para a primeira questão. A primeira questão, eu até coloquei aqui algumas já grifando aqui, né, a questão. Em 1865, nós temos aí o seguinte, o Acordo da Tríplice Aliança uniu quais países para a guerra contra o Paraguai? Então, a Tríplice Aliança, né, essa Tríplice Aliança que foi estruturada pelos países da América Latina, né, que estava em confrontamento com o Paraguai, por uma série de situações, né, nós tivemos aí, com o apoio, inclusive, parcialmente da Inglaterra, principalmente com o fardamento, com várias estruturas, mas lembrando aos senhores que essa guerra do Paraguai, na verdade, a própria Inglaterra também tinha ligações mercantis com o Paraguai, tá bom? Então, muito por causa também da questão da luta ali pelo Rio do Prata, né? Então, o Rio do Prata era um rio estratégico, não só para escoamento de produção do próprio Paraguai, né? Com uma perspectiva republicana de Solano Lopes, tá? Então, nós tínhamos essa perspectiva aí. Então, esses países que vão se juntar contra o Paraguai serão aí Brasil, né, com Dom Pedro, né, Argentina com facções políticas ligadas ao Colorado, né, e Uruguai, tá? Número 2. Acertaram essa? Acertaram essa? Sim. Sim, beleza. Número 2. A participação do Império Britânico no conflito
Deixa eu ver aqui. Alguém colocou alguma coisa? Eu sim. Beleza, vamos lá. Beleza. Vamos lá. Número 2. A participação do Império Britânico no conflito é dimensionada de formas distintas pelos historiadores. Qual o nome do viajante e observador inglês que, de 1868 a 1869, escreveu as cartas do campo de batalha do Paraguai? Aqui nós temos várias pessoas, né? Aqui, na verdade, é mesmo uma curiosidade, mas, ao mesmo tempo, é uma questão que vai estar atrelada também à perspectiva da ESA, tá? Porque é um nome específico, uma pessoa específica, que é considerado geógrafo, antropólogo, etnólogo, né? Ou seja, haviam observadores ingleses dentro desse confronto, e sobretudo, o próprio Richard Francis Burton, né, que era um articulador militar, né, e grande intelectual, que ele vai estar, basicamente, recolhendo. Na verdade, ele não participou da guerra em si. Ele pegou, na verdade, informações das pessoas, dos grupos de soldados que participaram desse grande confronto, né? Lembrando aos senhores que temos visões diferentes em cada local, ou seja, aqui no Brasil se chamou Guerra do Paraguai, né? No Paraguai se chamou Guerra Iguaçu, né? Iguaçu, que é a chamada Grande Guerra, né? E a guerra e na perspectiva argentina significou a guerra da perspectiva aí do Rio do Prata, né? Guerra do Prata, né? Então, houve sim uma análise, né, historiográfica para verificar essa perspectiva de confronto, né, entre os países. Lembrando que cada país, como Paraguai, Argentina, Uruguai e o próprio Brasil, cada um tem um enfoque diferente, né, sobre a guerra, sobre o confronto, tá bom? Tá? Número 3. A guerra exterminou quase uma geração de paraguaios, né? Arrasou povoados, fortificações e hipotecou o futuro da arruinada nação, né? Então, nós temos aí. Escreveu o argentino Alejandro Maciel, em um livro da guerra, da Grande Guerra. Assinale a alternativa incorreta. Tá? O que significaria a perspectiva incorreta aqui? Aqui a perspectiva incorreta seria a questão de, em 1864, o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes apoiou a intervenção brasileira. Pô, como é que ele vai apoiar uma intervenção brasileira num confronto que o próprio país dele seria destruído? Não tem como, né? Ou seja, a Tríplice Aliança eram os 3 países em confrontamento com o Paraguai, né? Então, o Paraguai, na verdade, se viu no momento de invadir o Brasil, né? Invadiu o Brasil ali na parte do Mato Grosso, né? E também teve grandes animosidades com a Argentina, né? E também com os estancieiros, vamos dizer assim. Então, houve um grande confrontamento, tá? No que se refere aí a essa relação, né, do Paraguai e os outros países, né? Tá? Então, a incorreta é a letra D. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Beleza. A número 4 está dizendo o seguinte: foram dezenas de batalhas com milagres, ou melhor, milagres, olha, minha vista está começando a titubear, hein? Deixa eu botar aqui, aumentar mais um pouquinho aqui, que tá brabo. Número 4, né? Foram dezenas de batalhas com milhares de vítimas entre soldados e civis, tá? Em qual batalha foi morto Francisco Lopes em 1870? Aqui é uma perspectiva muito da ESA, né? Não significa que isso não cairá também no vestibular, embora que o vestibular de vocês agora só ano que vem, né? Então, a batalha que matou Lopes, que matou Lopes foi morto, né? Foi a batalha de Cerro Corá, né? Cerro Corá. E óbvio que isso no Lopes, para ser pego, foi uma correlação de forças, né? Correlação de forças. Lembrando aos senhores que o Uruguai e a Argentina, eles saem da guerra, né? E quem assume o restante do confronto será o próprio Brasil, né? Principalmente com o Conde D, o esposo da... Vocês sabem, deixa eu ligar a luz aqui rapidinho, gente. Aqui está um pouco escuro. Ok? Então, nós temos aí Cerro Corá, tá? Então, foi uma batalha... claro que teve batalhas navais, né?
claro, postumamente também, pulou, né, principalmente nas perspectivas das regências, tá? Então, se você for, por exemplo, no centro da cidade hoje, ali no Panteão, né, também nós tivemos confrontos com o próprio Caxias também, ali perto da Central do Brasil, nós temos ali os restos mortais de Caxias, naquele Panteão ali, né? Ok? Dando continuidade. Aqui nós temos o número 5, trazendo o seguinte: o militar que comandou as forças dos 3 países contra o Paraguai recebeu décadas depois o título de patrono do Exército Brasileiro. Quem foi ele? Aqui, né, como falei com vocês, Duque de Caxias. Lembrando, senhores, ele é considerado patrono do Exército, mas é óbvio que houve várias discussões sobre isso, né, sobre aquela rigidez, né, militar que ele tinha, né. É óbvio que nós temos altos estudos, né, dentro do Exército sobre a questão de estratégias de confronto, estratégias de guerra, né. Então, o próprio Duque de Caxias, ele articulou diversos movimentos regenciais, como a Sabinada, a Balaiada. Nós tivemos ali alguns grupos militares que estavam atrelados ali à desarticulação, né, dessas perspectivas, que botou em xeque aí o próprio Império, né, o próprio Segundo Império, né, e sobretudo na perspectiva dos movimentos regenciais, né. Então teve uma participação, ou se não direta, ou, né, fomentando aí as estratégias, né. Ok? Número 6 é uma questão um pouco grande, mas vamos estar lendo aqui. Vamos lá. Verso 2018, está dizendo o seguinte: na edição de julho de 1818, do Correio Brasiliense, o jornalista Hipólito José da Costa, residente em Londres, publicou a seguinte avaliação sobre os dilemas então enfrentados pelo Império Português. Vamos lá. A presença da sua majestade imperial no Brasil lhe dará a ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos. A independência em que El Rei ali se acha das intrigas europeias o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências segundo melhor convier a seus interesses. Se volta para Lisboa antes daquela crise se decidir, não poderá tomar parte dos arranjamentos que a nova ordem de coisas deve ocasionar na América. Então, o que está se colocando aqui, né? Estamos colocando uma série de situações, tá? Primeiro, o que se fala aqui, o que se coloca aqui, tá? Então, esse texto está atrelado à letra D. Por que a letra A não pode ser? Vamos primeiro ler a resposta da letra D. As implicações que os movimentos de independência da América Espanhola traziam para a dominação portuguesa no Brasil. A grande preocupação da perspectiva dos movimentos de independência dentro da América Espanhola, ou seja, a América Espanhola já estava em movimento de desarticulação da monarquia, né, ou seja, dos grupos ligados à perspectiva monárquica absolutista espanhola, né? E também a desarticulação dos grupos locais. Então, nós tivemos ali os cabildos, entre outros grupos, né, que desarticularam as forças monárquicas, né, e aí implantaram em algumas áreas, por exemplo, a República. Já o Brasil ainda era o quê? Ainda éramos uma perspectiva imperial. Então, é óbvio que o Dom Pedro II ele vai ficar preocupado com esses movimentos, né? Muito por causa também da própria Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa em 1789 reverberaram no século XVIII, na verdade, 1789, vão reverberar isso no século XVIII, vão reverberar no século XIX, entendeu? No século XIX. Entendeu? Então, é óbvio que havia uma preocupação, né, desses movimentos e também os processos de dependência estarem, na verdade, articulando aqui no Brasil alguns grupos ou influenciar, por exemplo, alguns grupos que tinham animosidade ou tínhamos também a questão também do desrespeito, ou seja, da desobediência civil de algumas províncias, tá? Então, é óbvio que a gente tem aí questões bem complexas, né, no que se refere
há relação de poder entre as províncias, sobretudo aquelas províncias que já tiveram problemas lá atrás, né? Então, vamos ter províncias complicadas, por exemplo, como o próprio Pernambuco, por exemplo, que vamos ter vários problemas em Pernambuco, né? Muito por causa também das revoltas emancipacionistas, que vão absorver aí, por exemplo, as ideias iluministas, de fraternidade, igualdade, liberdade, né? Fraternité, égalité, liberté, né? Então, essa tríade iluminista, ou da filosofia da ilustração, pessoal do vestibular, filosofia da ilustração, pessoal da ESA, iluminismo, tá? Então, isso tem diferença? Pode ser que tenha diferença. Pode ser que eles coloquem isso aí, pode ser que eles não coloquem, tá bom? É a mesma coisa o positivismo. Positivismo de Auguste Comte, que a gente vai falar lá na frente com a proclamação da República, lá na frente, entendeu? Já é uma outra perspectiva, mas também se fala assim, filosofia positiva de Auguste Comte, ou se fala também em positivismo também. Então, as duas nomenclaturas estão corretas, tá bom? Tá? Então, a letra D. Número 7, fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui do ocultar aqui. Número 7, o episódio da transferência da corte para o Brasil, em 1808, alterou profundamente o cotidiano da sociedade do Rio de Janeiro. Tá? A adaptação de hábitos e a conversão do aparelhamento urbano aos padrões da realeza europeia, o advento da imprensa, a formação de espaços de sociabilidades, as missões artísticas e culturais, entre outras, contribuíram para uma nova feição dos domínios portugueses na América. Do ponto de vista econômico, tá, a grande transformação trazida com a permanência da corte no Brasil foi um fenômeno histórico conhecido pelo quê? Aqui está dizendo o seguinte, gente, esse movimento histórico, né, vai ser o quê? O fim do exclusivo comercial, né, como aqui está dizendo, metropolitano. O que vai acontecer, gente? Nós teremos o transplante da família real para o Brasil, tá? Sobretudo em 1807, ou seja, fugidios das guerras napoleônicas na Europa, tá? E por eles estarem fugidios da guerra napoleônica, nós tínhamos uma grande situação. Nós tínhamos ali o chamado bloqueio continental. O bloqueio continental era, na verdade, o quê? Um empecilho para as relações diplomáticas entre Portugal e a própria Inglaterra, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos ali várias situações. Que situações são essas? Primeiro, acordos comerciais que estavam sendo feitos escondidos por Dom João VI, né? Que ainda não tinha aquela configuração ainda, né? Que era um príncipe regente. E, sobretudo, a própria França, por exemplo, vai com seus espiões perceber que na verdade, Portugal estava tendo relações com a Inglaterra. Então, o próprio Napoleão perde a paciência e manda as tropas. E embora que as tropas napoleônicas, ao chegar em Portugal, estavam todas desmanteladas, estavam todas desorganizadas, né? Há uma historiografia que mostra que eles estavam com problemas de ração, né? Mas mesmo assim tentaram, né, invadir. E aí a Inglaterra deixa dentro de Portugal grupos armados, né, militares altamente estruturados, para conter esse avanço, para ajudar o povo português nessa batalha. Né? Embora que lá na frente, com a Revolução do Porto, de 1820, nós teremos aí um expulsamento, ou seja, os grupos, as cortes portuguesas, mandará, né, tirará, sobretudo a morte do próprio Napoleão, né, na ilha de Elba, nós teremos aí uma série de situações. Então, o que vai acontecer? Portugal, na verdade, expulsa os grupos franceses, né, e também tivemos também o próprio expulsamento também de grupos ingleses, né, que não queriam mais interferência inglesa nos assuntos nacionais portugueses, e, ao mesmo tempo, convoca Dom João VI para que ele retorne e retome a sua coroa. Lembrando aos senhores que, na verdade, a relação, na verdade, quando Portugal chega aqui no Brasil, o pacto colonial é quebrado.
O pacto colonial é quebrado. Aquela relação que a colônia tinha de mandar riquezas para a metrópole é quebrada. Essa é a questão que nós estamos abordando. Eu tive que fazer um pouquinho mais de informações para vocês entenderem o contexto, né? Então, essa é a realidade. Então, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, desse exclusivo comercial, ele acaba. Mas quando Dom João volta para Portugal e deixa aqui, por exemplo, Dom Pedro I, né? Nós teremos um problema. Por quê? As cortes querem que Dom Pedro volte e outra coisa, as cortes também querem a volta do pacto colonial. Olha o problema, né? Olha a grande situação. E claro que grupos brasileiros, né, havia uma certa animosidade aqui dentro entre brasileiros, essa mistura étnica que tinha aqui dentro contra os portugueses que estabeleciam aqui, tá? Lembra lá atrás, quando nós tivemos a Guerra dos Emboabas, né, no século XVII, né? Então, ali também teve um problema, porque os emboabas, na maioria das vezes, a grande parte dos emboabas eram portugueses, que queriam o exclusivo das áreas auríferas, né? Então, também é um grande problema também. Ou seja, os grupos portugueses sempre quiseram o exclusivo comercial, sempre quiseram, por exemplo, dominar as áreas econômicas a qual a metrópole controlava, tá bom? Ok? Então, aqui é o fim do exclusivo comercial. Então, a própria metrópole, ela vai se vestir, ou seja, a colônia vai se vestir de metrópole. Nem à toa que nós vamos ter várias situações aqui. O próprio Dom João VI transformará o Rio de Janeiro, né? A criação do Real Gabinete Português, né? A criação do Banco do Brasil, que, na verdade, ele vai falir depois o Banco do Brasil, né? Ao mesmo tempo, a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Real, nós temos, por exemplo, que na verdade vai ser fomento para a biblioteca que nós temos hoje, né? E várias outras situações, como a casa de banho, por exemplo. Você vai no Caju, por exemplo, nós tínhamos a casa de banho. Ali no Caju, até hoje, tem as casas de banho ali, né? Enfim, várias coisas foram criadas, como o Jardim Botânico, enfim, né? Várias situações, beleza? Embora que o Jardim Botânico, quem vai ser muito forte nessa estrutura botânica vai ser Dom Pedro II, né? O filho de Dom Pedro I. Ele vai ser um cara muito estudioso nessa área também, tá? E aí nós temos a número 8. O número está dizendo o seguinte, preste atenção. Realizada a emancipação política em 1922, tá? O Estado do Brasil, né? Então, realizada a emancipação política em 1922, o Estado no Brasil, o que aconteceu com o Estado no Brasil? Tá? Ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer especificamente uma prolongada e difícil etapa de consolidação, tal como ocorreu com os demais países da América do Sul. Por que consolidação, gente? Primeiro, a independência do Brasil, ela foi uma independência ou foi uma dependência, na verdade? Porque se nós analisarmos, o Brasil ele se tornou dependente do capital inglês. O Brasil teve que pagar indenizações fortíssimas, mais de milhões de libras esterlinas para a Inglaterra, né? Então, foi muito complicado isso, ou seja, o Brasil comprou sua independência, né? E outra, como é que vai se consolidar isso, né? Como é que vai se consolidar? Nós tínhamos várias facções políticas que se estabeleciam aqui, e esse estabelecimento era muito complexo, né? Grupos ligados ao Partido Conservador, grupos ligados à perspectiva liberal, e ainda tínhamos, nesses confrontamentos, nós tínhamos também a questão, as questões, por exemplo, ligadas à maçonaria, né? Então, o grupo da maçonaria também apoiou o movimento da independência, né? Sobretudo na figura de José Bonifácio e os seus interlocutores, né? Ok? Então, isso, na verdade, como é que vai se configurar? Então, 1922 a independência, né? Então, nós vamos ter em 1923 já um movimento linkado aí a uma possível organização política, né? A questão de uma assembleia, né? Política. Em 1924, nós teremos a consolidação da Constituição, a Constituição de 1924, né? Essa Constituição de 1924, ela vai trazer problemas. Por que problemas? Nós temos aí, pessoal do vestibular, preste atenção,
Isso é muito importante. Dentro desse quesito, Constituição de 1924, nós teremos também a questão do poder moderador. Pessoal, mas o que foi o poder moderador? O poder moderador nada mais, nada menos que é o poder dentro do poder executivo. Ou seja, o poder executivo vai ter um dispositivo que ele pode ser acionado a qualquer momento. Na teoria de Barão de Montesquieu, nós tínhamos a teoria dos três poderes. Qual era a teoria dos três poderes? Primeiramente, nós tínhamos o poder executivo, né, que vai executar as leis, tá? O poder legislativo, que vai criar as leis, e o poder judiciário, que vai estar fiscalizando as leis. Isso, na época de Montesquieu, esses três poderes, a teoria dos três poderes, era para limitar, lá na Europa, o poder absolutista do rei. Olha o problema. Aqui, nós tínhamos os três poderes, mas tinha um poder moderador. Então, Dom Pedro, por exemplo, se não concordasse com os outros três poderes, poderíamos ter aí problemas seríssimos com as tropas imperiais e o próprio poder de Dom Pedro. Então, Dom Pedro era basicamente um tirano, né? Era um tirano, tá legal? Então, é claro que tinha que haver uma consolidação. E a Constituição de 1924 colocará Dom Pedro numa vanguarda de poder sobre todos os grupos políticos que ali tinham, e muito por causa também do apoio da maçonaria e do apoio dos grupos conservadores. Ok? Dúvida? Pessoal, vocês ficam em silêncio. Sabia que dá até medo quando vocês ficam em silêncio? O Flávio está falando tudo certinho, tem o Arthur de Freitas aí, o Lucas Moreira, Cleison está aí, Gabriel da Silva está aí, né? Rafael Pereira, Maiara. Hoje a Maiara é a bendita fruta entre os meninos, né? Hoje não tem, hoje outros meninos não vieram, né? Tudo bem, tá? Aqui botaram uma Lucas sim. E tá a bom. Única que fala alguma coisa, né? A única que fala alguma coisa. Os meninos não estão falando nada. Os meninos têm que falar alguma coisa, gente. Articular alguma coisa, tá tudo bem, tá tudo entendido. Aleatória GM. Não sei quem é. Aleatória GM é quem, gente? Aleatória GM. Gabriel da Silva. Aleatória GM. Putz, grilo. Gabriel da Silva. Gabriel da Silva, isso aqui. Mas quem é aleatória GM? Quem é? Você está vendo duas vezes? Não. Tá. Saiu da reunião. Ok. Não sei quem é a letra GM. Quem é a letra GM? Vocês sabem? É algum aluno? Enfim. Vamos lá, então. Vamos lá para a gente verificar a situação. Então, voltando aqui aos exercícios, nós temos o seguinte. Número 9, a questão número 9 está dizendo o seguinte. Aqui eu não coloquei, aqui coloquei. A independência do Brasil, em 1922, foi fruto de uma série de fatores cujo ponto de partida se pode localizar na vinda da família real para o Brasil em 1908. Com a corte no Brasil e a sede da monarquia para cá, transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma colônia de uma colônia sua. A tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de forma mais contundente através de quê? Aquilo que eu falei com vocês, né, gente? A própria Revolução do Porto, de 1920. Também muito por causa também da própria Revolução Pernambucana de 1917, né, gente? A Revolução Pernambucana também, ela vai já começar a testar o poder do próprio imperador, né? Do próprio Dom Pedro I, né? Então, havia uma série de reivindicações, não só provinciais, mas também uma série de problemas em relativo aos estados, né? Aos grupos de outros estados, né? Somente no que se refere, por exemplo, aos partidos, que isso vai aumentar muito mais fortemente nas lutas políticas dos partidos no tempo regencial, né? Ok? Então, a Revolução do Porto, 1920, em Portugal, tá? Que vai fazer com que as cortes portuguesas queiram
ter uma interferência maior aqui, né? Tá legal? Então, isso é muito importante, ou seja, essa interferência, ela vai chegar aqui, mas é óbvio que o próprio Dom Pedro I não vai deixar que essa interferência ela se fortaleça, até porque nós vamos ter o dia do fico e também, né, a própria processo de independência, embora que Dom Pedro não fez nada, né? Quem fez foram os articuladores e a própria mulher dele que articulou essa questão, né, em conjunto com o Zé Bonifácio, ok? Número 10. Número 10 temos o seguinte: o processo político de emancipação do Brasil desenvolveu-se dentro de condições bastante especiais, dentre as quais é correto assinalar o quê? Então, preste atenção aqui, pessoal. Precisa a gente analisar aqui, porque quando a gente fala de processo político, depende de que processo nós estamos falando, tá? Então, aqui, por exemplo, sobre a emancipação, ou seja, essa ruptura abrupta com a metrópole vai trazer transformações no quesito social, tá? E também no quesito político, tá? Então, o que vai ter aqui? A letra A está nos dando aqui uma resposta. A presença de Dom Pedro I, como regente do trono, estabelecia a possibilidade de uma separação entre Portugal e Brasil, sem, contudo, romper radicalmente com o regime monárquico. Ou seja, inicialmente, não havia um rompimento, havia até uma interação, né? A ideia era para que houvesse, sim, uma interação. E essa interação, ela seria de extrema importância, tá? Ela seria de extrema importância. Por que de extrema importância? Porque ela vai trazer ali perspectivas diferentes na questão metropolitana e na questão colonial, entendeu? Então, assim, o que eles queriam, então? Eles queriam, na verdade, estabelecer uma relação que não houvesse esse rompimento total. Até porque a metrópole tinha uma força grande, tínhamos representantes aqui que iam para as cortes portuguesas, né? É óbvio que grupos brasileiros já queriam isso, né? Não queria que o comércio só ficasse atrelado aos portugueses ou exclusivamente aos ingleses. Só que quando Dom João VI vem para cá, a primeira coisa que vai se estabelecer é o quê? A abertura dos portos às nações amigas. Então, quem são as nações amigas? A própria Inglaterra, né? Então, nós teremos aí vários benefícios, tanto para os portugueses quanto para os ingleses. E os brasileiros comerciantes estavam sendo prejudicados por uma série de situações. Taxas, né? Taxas perante a compra de produtos importados da Inglaterra, né? Para poder vender até louça, por exemplo. Então, isso vai trazer vários problemas. Lembrando aos senhores que a Inglaterra, lá na Europa, ela vai entrar na vanguarda industrial, né? Ou seja, ela começa aí com as indústrias têxteis, né? Então, se atente aí o pessoal do vestibular, com as perspectivas têxteis, né? E lá na frente, já com uma estrutura gigantesca de maquinários, ou seja, a maquinofatura será de extrema importância, muito também por causa do ouro, né? O próprio tratado de Methuen, né? Chamado de Panos e Vinhos, em que a Inglaterra ela se dará bem, né? Ela se dará muito bem com essa. Eu compro vinho a preços baixos, né? E ao mesmo tempo é uma coisa meio louca, né? Então foi isso foi lá lá atrás, mas isso reverberou em toda a questão das relações que se processaram até mesmo, né, nessa situação, né, da abertura dos portos, né? E claro que quando a gente fala de separação de Portugal e Brasil, não queria que houvesse, mas só que as cortes portuguesas queriam interferir em todos os assuntos, tá? Inclusive estabelecer aí a volta do Pacto Colonial. Só que o Brasil daquele momento não era o Brasil mais de 1600, 1700, já era um Brasil que tinha já grupos políticos nacionais muito fortes, ok? Tá? Agora vamos para número... Opa. Tá. Número 10, agora número 11, né? Número 11. Número 11, nós temos o seguinte. Pontifícia Universidade Católica, né? Nós temos a transferência da corte portuguesa para o Brasil
conferiu à nossa independência política uma característica singular, pois favoreceu o quê? O que vocês responderam nessa número 11 aí? Hein? Vamos lá, letra A. Ruptura do pacto colonial sem graves convulsões sociais e também sem a fragmentação territorial. Letra B. Manutenção do exclusivo colonial e a continuidade dos investimentos portugueses. Letra C. Coesão partidária sem contestação e a unidade provincial em torno do novo regime. Letra D. Alteração da estrutura social anterior e também da organização econômica. Letra E, permanência dos funcionários ligados à corte e também dos burocratas lusos. Qual a resposta está atrelada ao pequeno texto aqui? Vocês colocaram? Ninguém responde nada. Professor, eu não respondi essa, por isso que eu não falei nada. Ah, beleza. Então, o que acontece? Aqui, na verdade, nós temos, primeiro, a transferência da corte, ela vai, na verdade, o que vai acontecer aqui? Ou seja, a corte portuguesa, ao chegar ao Brasil, o Brasil vai se tornar o quê? Uma metrópole. Uma metrópole. Ela vai se vestir, a colônia vai se vestir em metrópole. Então, na verdade, casas serão invadidas para colocar os grupos portugueses que estavam chegando, como, por exemplo, funcionários do palácio, grupos ligados à Igreja Católica, né? Altos funcionários, burocratas, artistas, né? Nós temos aí grupos ligados à própria perspectiva artística francesa, né? Então, muita coisa aqui vai se estabelecer e vai se transformar. O Rio de Janeiro, por exemplo, vai se tornar uma área extremamente diferenciada, né? Para abrigar toda essa corte, nós tivemos aí uma série de mutações urbanas e mutações estéticas, arquitetônicas, tá? Então, quando a gente fala desse número 11 aqui, a letra A é a correta, né? Ou seja, o que a letra A fala? A letra A está dizendo o seguinte: ruptura do pacto colonial, sem graves convulsões sociais e também sem a fragmentação territorial, né? Então, o Brasil seria o único. O Dom João governaria para todos, né? Embora, que é óbvio, a gente sabe que é óbvio isso, né? Os fidalgos, os aristocratas, eles serão aí os principais beneficiados dessa situação como um todo, tá legal? Eu diria até, lá na frente da República, nós teremos, lá na República, né? Nós teremos grupos privilegiados, mas dentro aí de uma perspectiva coronelista, né? Aqui nós temos grupos ligados à coroa e também há grupos também ligados aos portugueses, né? Claro, não quer dizer também que os brasileiros não tinham capital. Ter capital não significa ter poder, tá? Ter capital não significa ter poder, tá? Poder é uma coisa, você pode ter poder, dinheiro, né? E não ter poder político, né? Naquela época era assim, você podia ter poder econômico, mas você não nasceu com sangue azul. Então você não fazia parte da corte. Tinha até esse negócio, né, de comprar, por exemplo, títulos de nobreza, né? O próprio rei vendia títulos de nobreza, né? Quantas moedas de ouro vale um cônsul? Quantas moedas de ouro vale um barão, né? Quantas moedas de ouro vale, enfim, várias nomenclaturas, né? Número 12, nós temos o seguinte: Universidade Federal de Juiz de Fora. Sobre o processo histórico que culminou com a independência política do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Bem, vamos lá. Então, aqui temos vários textos para ler, então a gente não tem como ler tudo. Então, mas vamos direto ao ponto, para a gente não poder ter mais questões aí na frente. 12. Então, 12, aqui, a letra que vai se coadunar com essa situação, ou seja, que é incorreta, vamos dizer assim, será a letra C. Por que, professor, letra C? Vou explicar por quê. Tá? Então, a letra C vai trazer o seguinte. Primeiro, vamos ler as questões anteriores, só duas questões só. Letra A. A transferência da corte portuguesa para o Brasil favoreceu o início do processo
de separação política, duas das principais medidas de caráter econômico adotadas foram a abertura dos portos às nações amigas e a revogação do alvará que proibia as manufaturas no país. Isso foi correto. Então, na verdade, isso vai fazer com que vários produtos ingleses cheguem aqui. Isso vai desmantelar as organizações manufatureiras que eram estabelecidas aqui, tá? Então, isso vai trazer uma série de situações, de mutações, né, políticas e econômicas para grupos fechados, tá? Letra A está correta. Letra B. A Revolução Liberal do Porto, de caráter anti-absolutista, matamos já a charada aqui, anti-absolutista. Houve isso mesmo. Exigiu o retorno de Dom João de Portugal, propunha a recolonização do Brasil, o que gerou internamente a formação de vários grupos. O Partido Português, que defendia a recolonização, e o Partido Brasileiro, e os liberais radicais, que eram contrários. Então, é bem complexo isso aí, tá bom, gente? Então, a incorreta, a emancipação política do Brasil alterou as bases da estrutura política e social do país? Não, muito pelo contrário. Na verdade, vai acirrar ainda mais as bases políticas. Tanto as bases antagônicas à perspectiva da própria independência, porque a independência tem vários confrontamentos. Ô, professor. Né? Professor. Sim. Mas alterar não é mudança, tipo... Não, olha só. Olha só, quando a gente fala de emancipação, o Brasil ele se emancipou de Portugal, tá? Ele se emancipa de Portugal, tá? Mas vai alterar as bases da estrutura. As estruturas em si, elas, na verdade, quais os dois partidos políticos que vão ficar fortes? O Partido Português e o Partido Brasileiro. Só esses dois partidos que vão se alternar no poder, que vão discutir alguma coisa. A grande parte da sociedade brasileira não participa da política. Então, aí, gente, as elites nordestinas em ascensão conduziriam a formação do Estado Nacional baseado na unidade territorial e linguística? Claro que não, né, gente? Não foi as elites nordestinas que vão levar a uma, vamos dizer assim, a um Estado Nacional, muito pelo contrário, né? Nós temos vários grupos, né? Né? Não só do Nordeste, mas do Rio de Janeiro também, São Paulo também, né? Os próprios grupos ligados a Portugal vai ser muito forte inicialmente, né? Inclusive também, quando a gente fala disso, a gente fala também da própria participação popular. A população em si, ela não teve como fazer nada. Não sabia nem o que estava acontecendo. O Brasil já é independente. Como assim? Não tinha internet nessa época, né? Muitos foram descobrir que o Brasil era independente muito tempo depois. Entendeu? Então, quando a gente fala de emancipação política do Brasil, alterou as bases da estrutura política e social do país? Não alterou. Ou seja, quem era rico continuava sendo rico, quem era pobre continuava sendo pobre. Não alterou. Quando a gente fala de alteração política, ou seja, será que grupos da plebe, os grupos do povo, podem participar da política? Até porque a Constituição de 1924, né, tinha um caráter separatista dos grupos sociais, chamada Constituição da Mandioca, né? Então, quem tinha alqueires de terra, quem tinha terras, podia ter dinheiro, podia ter tudo, podia ter poder também. Quem não tinha nada, não tinha nada, acabou. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. 13. Observe o seguinte texto. Quem está falando? Qual é a resposta da 11? Eu estava ouvindo a explicação e acabei esquecendo de colocar. Beleza, eu vou botar aqui. A 11 é a letra A. Ah, tá. Valeu. Valeu? Show. Vamos lá. Gente, se tiver alguma coisa para voltar, eu volto, tá? Vamos a 13 agora, gente. Lê para nós aí, Mayara. A 13. Ok. Observe o seguinte texto. Ser livre, um povo ser livre,
vive num país livre, na cidade livre, na rua livre, na casa livre. Colônia e escravidão caminham na mesma direção. Quem declara independência e não declara abolição vai ver que não é livre nada, apenas mudou de padrão. A liberdade da nação é a soma das liberdades de cada cidadão. Milton Nascimento e Fernando Bront. Aqui, na verdade, é preciso a gente analisar esse contexto frasal, né, gente? Ser livre. O que é livre? O que é ser livre? O que é liberdade? Por exemplo, perguntando para vocês, filosoficamente, vocês são livres? Eu acredito que não. Nós, se a gente for pensar de modo geral, nós temos uma liberdade. Se a gente falar de conceito de liberdade, esse conceito de liberdade ele é muito amplo. Porque a gente pode também entrar no conceito também de livre-arbítrio, né? Que é um contexto também ligado à religião, né? Essas duas situações são totalmente diferentes, né? Quando a gente fala de liberdade, a nossa liberdade, ela só começa quando termina do outro. Ou a liberdade, ela só está atrelada a uma perspectiva de quê? As normativas. Se você é livre e respeita as normativas, as normas sociais, você, na verdade, continua gozando da sua felicidade, da sua liberdade, né? Agora, tem um problema. Se você altera ou se você, de certa forma, desrespeita as leis, as normativas, é óbvio que você pode receber punições ou sanções, né? E aí, destrinchando melhor o texto, temos aí, ser livre, um povo livre, vive num país livre, na cidade livre, na rua livre. Quando você vai andar na rua, você olha para um canto ou para o outro. Se você vê um grupo de mendigos ali, você vai passar para o outro lado, porque você sabe se aquele mendigo está com uma faca, se está com algum tipo de arma para te roubar, entendeu? Na casa livre, colônia e escravidão. Na casa livre, colônia e escravidão. A casa que lá atrás era livre, não era tão livre. Nós tínhamos o quê? Uma colônia e uma escravidão. Caminham na mesma direção. Quem declara independência e não declara abolição. Ou seja, tínhamos essa relação, né? Declarar a independência do Brasil, mas e a abolição? Ou seja, vários negros ainda estavam numa perspectiva de escravidão ainda. Ou seja, essa independência, na verdade, foi para quê? O Brasil é livre, na verdade? Não. É uma independência o quê? Somente política, com relação a Portugal. E a independência social, né? Enfim, a questão é o seguinte. Com relação ao dia 7 de setembro, pode-se afirmar que... O que nós podemos afirmar com o 7 de setembro? Aqui, nós vamos colocar a letra E. Vamos discutir por que a letra E, tá? Primeiro, aqui nós temos o seguinte, olha só, presta atenção. Com relação ao dia 7 de setembro, pode-se afirmar que a independência concretizou as aspirações da elite agrária brasileira. Está correto? Por quê? Primeiro, as elites agrárias, elas foram importantíssimas. Pode falar aí, Mayara. Eu estava em dúvida com a B também. A B, vamos analisar a B. B, de bola. Dom Pedro I mudou os moldes da economia brasileira, não permitindo que se reproduzissem as mesmas características do período colonial. Não, ele não mudou nada. Ele não mudou nada. Na verdade, ele não vai mudar nada, na verdade, né? Quem vai mudar, na verdade, é a própria legislação, né? Ou seja, a 1824, por exemplo, nós em 1822 tivemos a independência, lá na frente, em 1824, o que vai alterar? Só o poder dele. Ele vai consolidar ainda mais o poder dele, né? Ou seja, pelo poder moderador. E outra, ao lado das elites que apoiavam a própria coroa, né? As elites, tanto agrárias, quando falo de elites agrárias, estou falando de tudo, né? Desde o sul ao sudeste, aos grupos do oeste ali, do Brasil, e também aos grupos ligados ao nordeste. Então, a elite agrária, desde a época... Vamos pensar o seguinte, gente. Colonização do Brasil. Nós tivemos inicialmente o quê? Tivemos o pau-brasil, retirado do pau-brasil para a metrópole, para a Europa. Depois tivemos o quê? A cana-de-açúcar. Tá? A cana-de-açúcar teve o quê? Os senhores de engenho. Né? É óbvio que a Holanda ela vai ser de grande importância
para essa relação comercial, né? Ela que vai dar um fomento maior, sobretudo na questão logística. Espera só um pouquinho. Sobretudo na questão logística, tá? Desculpa aqui, porque eu tive que fechar a janela aqui. Sobretudo na questão logística. Então, é óbvio que nós vamos ter algumas situações, né? E aí, quando a gente fala dessa questão da independência, ela vai ter apoio, principalmente, por grande parte, de grupos ligados aos portugueses, que, na verdade, aqui era, de certa forma, era uma quantidade considerável, embora que nós tivemos uma miscigenação muito grande entre indígenas, negros e, ao mesmo tempo, portugueses que se estabeleciam também aqui, né? Então, essa miscigenação, essa mesclagem, ela foi de extrema importância, né? Ela foi de extrema importância, ok? Então, a independência, ela só vai, na verdade, se consolidar por causa desses arranjos políticos, tá? Inclusive, não só a elite agrária, mas também a gente pode colocar também a própria maçonaria, né? Que tinha grupos da elite agrária dentro da maçonaria, né? A maçonaria é um grupo filosófico que tem ali dentro dela diversas realidades religiosas, né? Então, para você ser maçom, você tem que acreditar, ter um crédito a alguma divindade. Por exemplo, você que é ateu, por exemplo, você não pode ser maçom, né? Então, essa é a perspectiva. Ok? Ok. Número 14. 14 nós temos o seguinte. Nossa aula acaba aqui. Olha, só para eu ter uma noção aqui. Deixa eu perguntar aqui a Tamires aqui. Só um pouquinho, gente. Eu sou muito bizonho nessa parte. A gente vai falando, quando eu vou ver, a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos para terminar. E aí vai discutindo, né? Vai vendo outras coisas, né? Vamos lá. Número 14 é o seguinte. A independência política do Brasil não representou alteração qualitativa no sistema social. Isso porque foi mantida o quê? O que foi mantido? Vocês fizeram essa? Não, né? Provavelmente não. Vamos lá. O professor, é a letra E? É a letra E. Vamos analisar por que a letra E. Preste atenção. Então, olha só. Está dizendo o seguinte. A independência política do Brasil não representou alteração qualitativa no sistema social. Isto porque foi mantido o quê? O trabalho escravo. O trabalho escravo presente em todas as atividades produtivas. Eu estou falando do trabalho escravo, ou seja, do negro. O negro não teve emancipação. O negro só vai se emancipar em 1888 por causa também, sabe de quê? Por causa da imposição, por causa da relação não muito amistosa com a Inglaterra. A Inglaterra vai impedir o tráfico negreiro, né? Quem já estava aqui, tudo bem. Agora, quem não estava, inclusive, muitos grupos nordestinos vão estar migrando essas realidades negroides, né? Ou seja, grupos negroides africanos para especificamente para o Sudeste, né? Que vai começar aí a questão das próprias plantações, inicialmente, do café. Quem vai estar fomentando essa área aí, né? Vai ser os próprios barões do café, né? Que vai trazer a grande parte dos negros do Nordeste, do Centro-Oeste, para o Sudeste, né? Para as lavouras de café. E lá na frente vamos ter essa substituição por grupos... Então, assim, não teve alteração por quê? Primeiro que o negro, ele continuou sendo objeto. Um ser humano, ou seja, não foram negros que foram escravizados, sim seres humanos que foram escravizados. Claro que nós falamos negros, né? Lembrando aos senhores que lá na África já havia essa perspectiva de grupos linkados à escravidão, né? Etnias que escravizavam umas às outras, né? Vamos dizer assim, né? Ok? Então, aqui, vamos lá, vamos analisar as outras. A proibição da vinda de imigrantes de qualquer país, não. Na verdade, que foi mantido a proibição, não, nada a ver isso. Na verdade, vários imigrantes vieram para cá, ingleses, então, nem se fala. Ingleses, holandeses, e outros grupos,
B, a predominância de brasileiros nos principais cargos de burocracia estatal. Muito pelo contrário. A grande parte que estava num aparelho estatal e também num aparelho repressor, a própria Guarda Imperial, era muitos ligados à perspectiva portuguesa. Tá? Letra C, liberdade de culto e de imprensa? Não. Primeiro que liberdade de culto, não tinha liberdade de culto. Os holandeses, os huguenotes, os grupos calvinistas, por exemplo, eles poderiam, sim, ter o seu culto, né, dentro da sua casa. Agora, construir igrejas com nome, não podia, até porque a perspectiva predominantemente no Brasil, primeiro império e segundo império, sempre foi o catolicismo. E um catolicismo estatal, né? Estatal, ok? Letra D, o livre acesso à propriedade da terra às pessoas de qualquer classe social, muito pelo contrário, gente. Nem todo mundo podia comprar terra. Até o próprio negro, para ele poder comprar a carta de alforria, caramba, ele podia até guardar um dinheirinho, né? Tinha alguns senhores de escravos que deixavam alguns negros guardar um dinheirinho, mas nem todos, tá? Então, era bem complicado isso, entendeu? Uh, 15. Todas as alternativas apresentam afirmações corretas sobre a independência do Brasil, exceto o quê? O que é exceto aqui? Vamos lá. A crença no liberalismo de Dom Pedro I e a expectativa positiva quanto a uma Constituição brasileira estavam presentes em 1622? Estava sim, porque eles pensavam em um liberalismo, tá? Um liberalismo, na questão do liberalismo, ou seja, na relação comercial, né? Podia comercializar qualquer um. E não ter um monopólio, ou seja, uma exclusividade somente para os ingleses. Então, eles pensavam, os grupos pensavam que teria isso, e na verdade não teve, né? Ainda teve grupos estabelecidos, como os portugueses, enfim. Tá? A Declaração de Independência estava diretamente relacionada às determinações das Cortes de Lisboa enviadas a Dom Pedro. Então, a Declaração de Independência estava diretamente relacionada às determinações das Cortes de Lisboa enviadas a Dom Pedro. Aqui é a Dom Pedro, tá, gente? Aqui na hora da engolir o bomba aqui. A Dom Pedro. Também havia essa relação, né? O próprio Dom João falou assim, ó, que nenhum forasteiro venha a fazer primeiro, né? Ou seja, proclamar a independência primeiro que ti, né? É melhor ser por ti do que por outros forasteiros, né? Enfim, outras coisas aqui que eu não vou ler, senão não vai dar tempo, não. Então, 15 seria o quê? A letra E, tá? Então, a letra E aqui é a correta. Opa. 15 aqui é a letra E. Deixa eu botar aqui. Então, o que fala a letra E aqui? A letra E nada mais é que a participação popular determinou os rumos da Constituição no novo Estado Nacional? Claro que não, né, gente? Claro que não, né? Não teve participação popular. Ou seja, tivemos um grupo fechado que organizou essa situação. Ok? Tá? Então, essa aqui não se coaduna. Essa aqui é a correta, mas é a correta errada. 16. Lê para nós aí, Mayra, de novo. Analise as seguintes afirmativas sobre a independência do Brasil e coloque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Lê tudo? Lê aí para nós. Cada questão. Vai lá. Enquanto em algumas providências, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, a independência era festejada, nas providências controladas por portugueses leais à metrópole, o movimento teve forte resistência e ocorreram muitas mortes. Muitas mortes. Vai lá, continua. As principais modificações ocorridas após a independência foram o rompimento com a Inglaterra e a perda de poder dos grandes latifundiários. Apesar da participação de negros e índios nas lutas pela independência, a situação
econômica dessas duas comandas sociais não sofreu alteração, pois não houve mudança na estrutura econômica e social. A Guerra da Independência do Brasil mobilizou mais soldados que qualquer outra guerra de independência ocorrida na América. As províncias da Bahia, Piauí, Pará e Cisplatina foram as primeiras a aderir à independência e as únicas onde não houve resistência. Tá, vamos lá, gente. Assinale a alternativa correta. Então, qual que é a correta aqui? Quais que são as corretas aqui nessa leitura? Muito boa, Mayara. Se você ler muito bem, tem uma boa dicção, tá? Depois eu vou pedir para o menino aí ler aí para nós, tá? Deixa eu botar até aqui, porque senão a Mayara vai ser o Gabriel da Silva, tá, Gabriel? Você vai ler para nós, tá, Gabriel? De boa, Bom, eu leio. valeu? Vamos lá, então. Então, o que acontece? Nós temos aí o seguinte. Primeiro, as principais modificações ocorridas após a independência foram o rompimento com a Inglaterra e a perda de poder dos grandes latifundiários. Se a gente for analisar inicialmente, foi isso mesmo. Tá? Não, professor, essa não é a primeira, não. A primeira é enquanto... em algumas Isso aqui não, tá certo. Lá na frente. Enquanto em algumas das províncias, exato. Então, essa daqui que está correta. Essa aqui correta, essa aqui está errada. Peraí, as principais modificações ocorridas após a independência foram o rompimento com a Inglaterra e a perda de poder da Inglaterra. Não, isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado, gente. Então, primeiro, V. Segundo, F. Tá? Segundo, F. Terceiro, a guerra da independência... terceiro, apesar da participação de negros e de índios nas lutas pela independência, a situação econômica dessas duas camadas sociais não sofreu alteração, pois não houve mudança na estrutura. Então, aqui realmente não vai haver mudança. Então, a que está correta aqui vai ser a letra A. Tá? Então, VF, VV. Então, V, e embaixo o F. Aí nós temos o seguinte, F por quê? As províncias da Bahia, Piauí, Pará, Cisplatina foram as primeiras a aderir à independência, as únicas onde não houve resistência, muito pelo contrário, houve diversas resistências nesses locais, né? Houve um grande conflito, né, nesses locais, tá bom? Beleza? Sim. Vamos lá. Número 17. Lê para nós aí, Gabriel. O processo de emancipação política do Brasil constitui-se com marchas e contramarchas, de modo lento e gradual. Com relação a esse processo, considere as seguintes afirmativas. Número 1. A vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, 1808, representou a montagem de todo um aparelho de instituições estatais sob o qual se estruturou a administração do Brasil independente. Segunda afirmativa. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido apresentou a necessidade da metrópole portuguesa em reconhecer a independência do Brasil. Afirmativa 3. A Revolução do Porto foi liberal no que se referia a Portugal, propondo uma monarquia constitucional, mas foi recolonizadora para o Brasil, exigindo a volta da corte para Lisboa, a fim de... Tá, vamos lá então, pessoal. Já leu tudo? Já leu, né? Então, preste atenção, pessoal. Então, nós temos vários itens aqui no número 17. Os itens que estão atrelados, a gente vai discutir, né? Os itens que estão atrelados no 17 é a letra E. Só a 1 e a 3. A 1 e a 3, tá? Vamos lá. Então, nós estamos dizendo o seguinte. Com relação a esse processo, considere as seguintes afirmativas, tá? Aí estamos dizendo aqui... O item 3 está dizendo o seguinte. A Revolução do Porto, 1920, foi liberal no que se refere a Portugal, propondo uma monarquia constitucional, isso aconteceu, mas foi recolonizadora para o Brasil, exigindo a volta da corte para Lisboa, a fim de reimplantar o monopólio comercial dos moldes anteriores a 1808. Então,
essa daqui está correta mesmo, tá? Por quê? Então, estão corretas só essas duas, tá? Então, realmente houve isso, né? Quando eles tomaram o poder lá, quando Dom João foi para lá, a monarquia se estabeleceu dentro de uma regra, dentro de uma estrutura constitucional. Então, agora, não era mais um poder absolutista, e sim um poder constitucional. Então, Dom João deveria respeitar as leis que seriam a ele impostas. Tá? Então, vamos lá. 18. O processo de independência do Brasil é comumente datado a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Hamilton de Matos Monteiro. Com relação à afirmativa acima, é correto afirmar que os motivos que levaram os historiadores a considerarem 1808 como a data do início do processo de independência foram o quê? O que foi? Fizeram essa? Eu não, professor. Então, aqui vai ser a letra A. A. Lembrando aos senhores, só uma informação aqui, gente. Eu sei que está difícil, a gente está estudando em casa, eu sei que é difícil pra caramba, às vezes tem muita coisa. Eu acho que está sendo difícil tanto para nós quanto para vocês, né? Mas, de certa forma, a gente não vai voltar mais o mesmo, né? Eu creio que muito feedback foi dado, né? Não só para vocês como alunos, mas até mesmo para a gente, né? Para nossa melhoria de sala de aula, né? Então, vários feedbacks foram dados, né? Então, as aulas que tinham outrora provavelmente serão muito melhores do que foram, né? Então, vocês em casa, tenta pelo menos ter uma administração do tempo melhor, porque é difícil, eu sei que é difícil, muita coisa dentro de casa nos leva à dispersão, mas sobretudo no que se refere aí à questão em si, né? De você desenvolver situações que te auxiliem nos estudos, nas informações, entendeu? Porque isso pode trazer depois problemas para vocês, né? Se vocês não se manterem aí, lendo, estudando, fazendo os exercícios, tá bom? Então, não desanime, eu sei que é difícil, mas não desanime. Estamos aqui com vocês para o que der e vier, tá bom? A coroa da vitória é para aqueles que chegam até o final, tá? Não aqueles que ficam no meio do caminho, tá bom? Então, torcemos aqui para vocês não se desmotivarem, tá bom? Não se desmotivem, força, tenham força, tá bom? Tá? Então, aqui, a número 18 é a letra A. A substituição, a partir de 1908, dos institutos de caráter colonial, como os monopólios e as instituições industriais e comerciais, tá? Então, aqui, na verdade, essa informação aqui, ela vai ser importante. Por quê? Em 1808, com a chegada da família real para o Brasil, muitas coisas mudarão, né? Então, e ao mesmo tempo, o próprio processo de independência também vai começar a ser agilizado. Até porque 1808, mas até 1817, vários problemas, vários confrontamentos teremos, né? Até chegar no processo de independência, né? Então, já havia locais, né, que queriam se separar do Brasil, com os próprios movimentos emancipacionistas, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, né? Então, isso foi de extrema valia, tá? Extrema valia mesmo, tá bom? Claro que antes mesmo teve também aqueles movimentos contestatórios, como movimentos nativistas, que também vai ajudar, né, a fomentar os movimentos separatistas, né? Lá na frente. Vamos lá. Número 19. A transferência do governo português para o Brasil em 1808 teve ligação estreita com o processo de emancipação política da colônia. Por quê? Aqui nós temos o seguinte, a transferência do governo português para o Brasil em 1808 teve ligação estreita com o processo de emancipação política. É aquilo que eu falei com vocês lá atrás, né? Isso vai ajudar na questão da própria emancipação perante a metrópole, perante as relações de poder que ali existiam, né? Então, já havia grupos, diversas partes do Brasil, já querendo essa emancipação. Então, 19
a número 19 está a letra D. Letra D. Tá? Instalou no Brasil a estrutura do Estado português, reforçando a unidade e a autonomia da colônia. Tá? A unidade dos estados, na verdade não eram tão unidos assim, né? E também a autonomia da colônia perante a metrópole. Tá? Sobretudo também do pagamento que teve as libras esterlinas para a Inglaterra. Tá bom? Número 20. A Revolução do Porto. Opa. Não, aqui não. Eita. A Revolução do Porto, 1620, pode ser considerada decisiva para a independência do Brasil. Por quê? Hein? Aqui vai ser a letra E. Por quê, professor, letra E? Vou explicar por quê. Ameaçava os interesses dos grupos brasileiros, tentando reverter várias medidas tomadas por Dom João no Brasil. Então, dos dois lados havia situações, ou seja, a Revolução do Porto é considerada decisiva para a independência do Brasil. Por quê? Porque grupos aqui, que já estavam no Brasil, já queriam essa emancipação. E outra, queriam também diminuição das taxas ou de impostos para os nascidos aqui na colônia, né? Então, é óbvio que os portugueses tinham muito mais direitos do que os brasileiros. Né? Então, é muito importante frisar sobre isso, tá legal? Então, vai ameaçar os interesses de quem? Dos grupos brasileiros. Esses grupos brasileiros eram elite, tinha uma elite brasileira aqui, forte, aguerrida, né? Que participou de diversas situações ao longo da história, né? Desde a época das revoltas nativistas até os confrontos emancipacionistas, né? Então, nós vamos ter também a Revolução Pernambucana, nós vamos ter também depois a revolta da Praieira, né? Então, vai ser várias situações que vão ocorrer, né? Grupos brasileiros queriam também que esse mercado também fosse forte, esse mercado fosse também beneficiado também para esses grupos. Tá bem? 21. No contexto da independência política do Brasil, de Portugal, é correto afirmar que... O que é correto afirmar sobre a independência? 21. Letra E, professor? Acho que... Independência política do Brasil, de Portugal, é correto afirmar que... Vamos lá, letra o quê? Letra D? Não, deixa. Eu pensei que era letra E, mas não acho que seja. Então, 21 aqui, gente, vai ser a letra C. Pessoal, por que a letra C? Vamos lá. Por que a letra D não poderia ser? Ao jurar a Constituição de 1624, Dom Pedro I aderiu às teses democráticas? Porra, obviamente que não, né, gente? Tese democrática? Pô, a própria Constituição de 1624 tinha um poder moderador. Como é que ele estava ligado às teses democráticas? Nunca. Poder moderador... Era o que poder moderador? Ó, Dom Pedro fazia o que ele quisesse. Se ele quisesse fechar o Congresso e fazer o que ele quisesse, criar outras leis, criar outra coisa, ele poderia fazer. Tá bom? Ok? Beleza? Sim. Então, o regresso aqui vai ser o quê? O regresso, né? Na 21, né? O regresso de Dom João VI a Lisboa significou a vitória da burguesia liberal portuguesa. Ou seja, lá em Portugal. E também, é óbvio, os portugueses aqui também serão beneficiados. Por quê? Eles vão querer o quê? Eles vão querer o monopólio comercial. Até porque quem ganhava dinheiro era eles. E os brasileiros? Então, isso vai ter problema. Né? Não é à toa que a independência, na verdade, ela vai romper esse pacto. Né? Obviamente que o Brasil... começa aí com o Brasil, inicialmente, um pouco da sua dívida externa, que vai ampliar mais ainda com a guerra do Paraguai, no quesito Inglaterra, entendeu?
tá? Ok? Deixa eu ver se também não mandou nenhuma informação para mim. Ah, tá, 16 e 10. Então, vamos acelerar já aqui, gente. Então, nós temos aí o seguinte, olha só. Então, 21, a letra C. 22. No final do século XVIII e início do XIX, o Brasil passou por uma série de transformações que levou a colônia à independência. A alternativa incorreta sobre este processo é qual? 22. É a letra? É a D, professor? Não. É a letra C. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. No final do século XVIII e início do XIX, o Brasil passou por uma série de transformações que levou a colônia à independência. A alternativa incorreta sobre este processo. Incorreta. A Inconfidência Mineira de 1789 forçou o governo português a reconhecer a independência do Brasil? Claro que não, né, gente? O que é a independência? A independência, a Inconfidência Mineira foi uma revolta emancipacionista, né? Minas Gerais seria emancipada, né, da metrópole, né, por uma perspectiva aurífera, sobre taxas e situações ligadas à questão do ouro, né, os impostos caríssimos que tinham, ok? Então, ali que, na verdade, os grupos da Inconfidência vão se rebelar, né, que era um grupo letrado, elite, né, que não queria o fim da escravidão, queria somente a diminuição, né, dos impostos sobre a produção aurífera, né, queria acabar com 1/5, a questão da derrama, enfim. E aí quem vai ser punido nessa situação vai ser o próprio, mas que ela será uma base sólida para a independência? Não. Forçou o governo português a reconhecer a independência do Brasil? Não, gente. Épocas diferentes. 1789, Revolução Francesa na França e Conferência Mineira em Minas Gerais. 1822, independência. Nada a ver uma coisa com outra. Ok? Beleza? Podemos? 23. A Guarda Nacional foi organizada por quem? Aqui, quando a gente fala da Guarda Nacional, número 23, estamos falando da letra B. Professor, aqui já estávamos em que já? Num período chamado período regencial, tá? Então, Feijó foi um regente, né, que vai garantir a ordem interna durante a regência, né? Ou seja, a Guarda Nacional, na verdade, ela vai ser muito importante para também desmantelar as possíveis organizações animosas que vão existir, principalmente com os grupos regenciais, né? As revoltas regenciais, tá bom? E também nós temos várias situações nesse sentido, né? De conflito, de outras situações, enfim, tá bom? Número 24, podemos? Número 24, nós temos o seguinte, gente, preste atenção. Número 24, explodiu na província do Grão-Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Ou seja, explodiu na província do Pará, no Grão-Pará, o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder. Ao texto pode se associar o quê? O que podemos associar aqui, gente? No 24. Hein? Então, nós temos duas situações, né? Então, nós temos a questão, a regência, né? A questão regencial, né? A chamada cabanagem. Então, explodiu na província do Grão-Pará um movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder. Ao texto pode se associar a regência, o regencial, e também ao confronto dos cabanos, a chamada cabanagem. Tinha vários grupos sociais pobres ligados às camadas populares. Diferente, por exemplo, da Farroupilha, da Praieira, da Sabinada, que eram grupos ligados à Farroupilha, ligados ao exército, a Praieira ligada a intelectuais, Sabinada ligados à elite. Então, totalmente diferente, né? E também a Noite da Garrafada, a abdicação da Noite das Garrafadas, também outra situação que não tinha
Nada a ver com o contexto da Grão-Pará, ok? 25. Gabriel, lê para nós o 25 aí. Não vai dar tempo mais não, Gabriel. O período regencial foi um dos mais agitados na história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil e o centro do debate político. Debate político foi dominado pelos temas da centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte. Sobre as várias revoltas das províncias durante o período da regência, pode afirmar corretamente que... O que nós podemos afirmar aqui no número 25? Que eu não separei, mas vamos separar aqui. O que nós vamos ter aqui na 25? Hein? A 25 aqui é a letra C. Tá? Letra C. Podem ser vistas como respostas às políticas de centralização do Império, que restringia a autonomia financeira e administração das províncias. Então, as províncias vão batalhar. Né? Então, o que foi o período regencial? Foi o período em que Dom Pedro II não pôde governar. Ele ficou, ele seria orientado pelos regentes até chegar à sua maioridade, até chegar à idade de 18 anos. Né? Depois teremos lá na frente o golpe da maioridade, né? Dado pelo Partido Liberal, que vai antecipar a questão, né, da idade, e aí vai colocar Dom Pedro no poder, né? Mas lá na frente que ele vai se tornar imperador, né? Ok? 26, Mackenzie, Universidade Presbiteriana. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como o quê? 26. Letra o quê? Letra D. Então, uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites, classe média e camadas populares. Então, nesse momento aqui, teremos vários problemas. O período inicial é um dos períodos mais violentos da história do Segundo Império, né? Entendeu? Então, um período extremamente violento, em que as tropas imperiais desmantelarão esses grupos, né? Que eram contrários às leis e também às questões portuguesas, entendeu? As imposições, as questões provinciais de cada estrutura econômica ou social, enfim, tá? (27) O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional que foi esse ato adicional? Né? É um ato adicional, um ato específico, tá? 27. Letra o quê? Letra C. Vai transformar a regência, né? A regência em quê? A regência trina em una, né? Então, é um ato adicional que vai trazer aí a regência da regência trina para a regência una até chegar aí o golpe da maioridade, né? É nessa regência una que vai acontecer várias situações, né? Especificamente, né? Há uma série de desmantelamentos políticos em diversos locais, né? E também há várias manifestações, enfim, tá? E aí, claro que lá na frente, com o golpe da maioridade, então, Dom Pedro II assume, e aí as facções que estão no poder vão tentar aí ainda se manter, né? Com vários agora com nomenclaturas diferentes, né? Caramurus, e, enfim, outros grupos aí, né? Fundação do Getúlio Vargas, a revolta dos malês. Malê, em língua iorubá, ela é bem complexa, né? Tem vários significados, né? Na língua iorubá. É claro que os malês, na verdade, que estavam atrelados na Bahia, eram grupos muçulmanos, grupos de escravos muçulmanos, que eram grupos também letrados, né? Que liam ao Corão e a revolta dos malês, na verdade, foi uma revolta muito complicada, né? Então, o que ela vai trazer aí, né? É uma revolta regencial, mas o que ela vai trazer? É um indicado popular, mas um indicado também ligado à perspectiva
escravocrata, né? Ok? O que foi a revolta dos malês aí? Bom, o senhor falou muçulmano, eu acho que é letra A, né? Exatamente, letra A. Então, foi comandada por escravos e libertos muçulmanos que controlaram Salvador por alguns dias, só alguns dias só, tá, gente? Principalmente as etnias, né? Alçá e Nagô, né? Eram duas etnias que eles carregavam com eles a mandinga, a bolsa de mandinga. Sabe o que é bolsa de mandinga? Não. Bolsa de mandinga nada mais era que uma bolsinha pequena que tinha ali, por exemplo, versos do Alcorão. Quando você fala mandinga, cara, o cara fez uma mandinga ali, o cara fez macumba. E macumba, na verdade, não é nem a oferenda ou o feitiço. A macumba, na verdade, é um instrumento. Quem troca a macumba é o macumbeiro, né? Então, não tem nada a ver, né? Então, a mandinga, na verdade, ali, eles guardavam versos do Alcorão, né? Eram grupos islamizados, ok? Número 29. A unidade territorial brasileira foi posta em prova no período judicial com revoltas armadas tais como quais? Quais revoltas armadas nós tivemos? A letra B de bola, né, gente? Então, nós temos aí Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos, né? A Balaiada e a Sabinada. Tá? Ok? Ok. E a 30, e a última... Ao estabelecer critérios para o exercício da cidadania, a Constituição Brasileira de 1924 criou limites à participação de diversos grupos sociais na organização política do Estado. Assinale a opção que identifica corretamente revoltas e conflitos ocorridos no Brasil, envolvendo demandas desses grupos excluídos do exercício da cidadania. O que nós tivemos aqui? Esse número 30. Letra D de dado, né, gente? Revolta dos malês e a cabanagem, né? Professor, por que a revolta dos malês e a cabanagem? Vamos pensar o seguinte, presta atenção. Peraí, deixa eu voltar para aqui para cima. Pode. Tá. Ao estabelecer critérios para o exercício da cidadania, a Constituição Brasileira de 1924 criou limites à participação de diversos grupos sociais na organização política do Estado. Assinala a opção que identifica corretamente revoltas e conflitos ocorridos no Brasil envolvendo demandas desses grupos, excluídos do exercício da cidadania. Então, olha só. Primeiro, nós tínhamos aí os malês escravos, islamizados, que queriam respeito, queriam a sua liberdade, né? E também a garantia da sua cidadania. Outra, cabanagem, cabanos, que viviam em cabanas, né? Queriam o quê? Queriam trabalho, queriam ter mais condições de vida. Na verdade, tanto o Primeiro Império como o Segundo Império, vários grupos da sociedade passaram por necessidade, passavam fome. Nem todo mundo tinha dinheiro para comprar comida. O escravo, se for pegar o escravo, se comparar o escravo com um mulato, ou, por exemplo, um trabalhador livre, quem tinha trabalhadores livres também que trabalhavam, ganhava aquilo ali e acabou. Ganhava aquele dinheiro e ia embora. Né? Se o cara não guardasse um dinheiro, ele podia virar mendigo. Né? Mas claro que o homem branco ele poderia conseguir mais trabalho do que o negro em si, né, gente? Tínhamos essa situação também, né? Ok? Aí, aqui embaixo tem o seguinte. Uma frase muito interessante que eu queria ampliar aqui para poder ler com vocês. Opa. Aqui está dizendo o seguinte. Não é justo pedir aos outros o que você mesmo não está disposto a fazer. Eleanor Roosevelt. Né? Então, o que vem a ser essa frase, né, gente? Ou seja, nós temos que fazer as coisas acontecerem por nós mesmos. Né? Por exemplo, nessa pandemia, o que eu tenho feito? Eu tenho lido bastante. Eu tenho colocado aquela leitura que eu estava querendo ler já há muito tempo. Você quer que tipo de leitura? Tenho colocado em prática.
Ou um hábito, por exemplo, que eu tinha quando eu estava estudando. Será que eu tirei esse hábito, ou um hábito ruim, ou até outros hábitos que estão chegando agora para vocês, que vocês estão aí, né? Estou fazendo exercício, eu estou vendo um bom filme, eu estou pesquisando bem na internet, enfim, eu estou fazendo um curso online, um curso à distância. O que eu estou fazendo? Ou seja, a gente não adianta o teu pai, me dá 100 reais para comprar tal coisa. Não adianta o teu pai te dar um dinheiro se você também não faz a sua parte. Você ajuda sua mãe, ajuda seu pai, né? Até porque eles pagam seus estudos, pagam as suas escolhas, né? Então, é óbvio, vocês mesmos vão ter que lutar pelas coisas de vocês, né? Pelo futuro de vocês. Eles já estão te dando vocês já todo um investimento. Agora, basta vocês quererem. Querer é poder? Nem sempre querer é poder, né? Nós temos uma ética, né? Quem acredita em Deus sabe que tudo se pode naquele que nos fortalece. Então, Deus nos fortalece para mais e mais buscarmos as coisas lá na frente. E também que nós consigamos também colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, né? E também absorvendo o que é melhor, né? Lá na frente, conseguimos algo que está atrelado à nossa escolha. Ok? Tá, gente? Então, um grande abraço para vocês, tá? Fique com Deus, tá legal? Eu não sei se a Tamires vai querer falar alguma coisa. Tamires, vai falar alguma coisa? Espera só um pouquinho, a Tamires deve falar alguma coisa com vocês. Tá bom? Gente, então um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com todos com Deus. Força aí.